Não sei se você já percebeu, mas existe um veneno que, se você não resolver, poderá destruir com a sua vida. Neste vídeo eu serei praticamente honesto. Praticamente não consigo, mas sim comigo mesmo. E você poderá perceber isso. Estou praticamente numa mata, vinha praticamente correndo e provavelmente estará passando alguns carros, mas quero que você se foque no conteúdo desse vídeo, porque será de extrema importância e de extremo valor para a sua vida. Neste exato momento está acontecendo um veneno do século em que, quanto mais você cedo decidir resolver isso, melhor será para você. Isso por quê? Porque sem este veneno, ou seja, sem o antídoto deste veneno, você será praticamente um cara invisível, um cara sem propósito, um cara que praticamente morto, mantendo o corpo vivo. Isso por quê? Porque este antídoto poderá resolver praticamente 50% dos seus problemas. Então, qual é este veneno, brother? Praticamente é a luxúria sexual. Calma ali, e você vai perceber. Não sei se você já deu conta, quando você fica praticamente viciado na luxúria sexual, você acaba se destruindo internamente. Você acaba tendo mais insegurança, você acaba sendo um cara inseguro, você acaba sendo um cara praticamente sem propósito, sem rumo. E quando um homem não possui propósito, ele acaba se matando. Ele acaba praticamente se corroendo por dentro. E no final das contas, o que poderá sobrar? Não poderá sobrar absolutamente nada. Isso por quê? Porque se você é um cara que praticamente, sei lá, um barco à deriva, você praticamente não poderá chegar a lugar algum. Você vai estar aí girando, 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 e uma hora o combustível acaba e você poderá estar estagnado. E o pior de tudo, você pode estar estagnado numa área desconhecida e sem rumo algum. Houve uma vez, eu estava praticamente conversando com meu amigo e o meu amigo disse o seguinte: epa, a luxúria, ou seja, as mulheres em geral praticamente acabam destruindo a vida de muitos homens. Isso por quê? Porque acabo percebendo que grandes chefes e tal e muito mais não conseguem, talvez um cara que ganha muito dinheiro, ou seja, um bom dinheiro, mas não consegue praticamente construir absolutamente nada. Isso por quê? Porque ele é praticamente corrompido ou está corrompido pela luxúria sexual. E daí acaba esbanjando dinheiro e não consegue construir absolutamente nada. E eu falei para ele o seguinte: por mais incrível que pareça, esse é um dos problemas que realmente tenho enfrentado nos últimos dias. É um dos problemas que tenho enfrentado, não praticamente nos últimos dias, mas sim ao longo da minha vida. Sei lá, depois dos 18 ou depois dos 18, a partir dos 20, exatamente. Por quê? Porque praticamente eu não consigo, cara, eu não consigo. Suponhamos que minha namorada vem para minha casa, daí marcamos um encontro, eu não consigo praticamente manter, me manter assim, simplesmente conversando e tal. Depois ela vai embora sem praticamente ficar. Isso por quê? Porque a minha mente está praticamente cheio da luxúria sexual.
E esse é um ponto muito fundamental. E eu praticamente, o que que eu percebi que poderá mudar tudo? O que que eu percebi que poderá mudar tudo para a sua vida também? Inclusive, isso funciona para qualquer um. Funciona se você é negro, se você é praticamente, sei lá, funciona para todos. Que é você exercitar o seu corpo. Quando praticamente eu vou para academia, eu praticamente dessexualizo o meu cérebro. Obviamente que não é o único método para você dessexualizar o seu cérebro. Mas estou a falar praticamente o que funciona para mim. O que provavelmente pode funcionar para você também. Eu quando vou para academia, eu dessexualizo completamente o meu cérebro. E eu comecei a praticamente me perguntando o porquê que isso acontece. Isso acontece praticamente por quê? Porque a gente precisa de um propósito. A sua mente só acaba sendo praticamente corrompido através pela luxúria sexual, através da falta de propósito. E quando você praticamente constrói um propósito e este propósito é praticamente sustentado por algo muito forte. Por quê? Porque a conexão entre mente e espírito está completamente interligado. Está completamente interligado. É quando você constrói um propósito e este mesmo propósito é sustentado pelo seu corpo físico, você acaba indo muito mais além. Isso por quê? Porque você praticamente acaba percebendo uma grande conexão entre mente e corpo. Por quê? Porque a conexão entre mente e corpo é muito, mas muito fundamental. De tal forma que existe uma frase, não lembro de quem é o autor, que diz o seguinte: um corpo fraco não sustenta uma mente forte. E para você praticamente sustentar, ou seja, para você sustentar a sua mente, precisas ter um corpo forte. Por isso que é muito fundamental você se exercitar. Esse para mim seria um antídoto para você focar no seu propósito, para você praticamente alcançar o que você pretende alcançar na sua vida. Ao contrário disso, você poderá ser praticamente um cara sem propósito. Um cara que praticamente tem todas as possibilidades da vida, mas não consegue realizar absolutamente. Um cara que tem todas as possibilidades da vida, mas não consegue realizar absolutamente nada. Por quê? Porque o seu espírito está corrompido e ele está morrendo por dentro. Percebe? Talvez isso, digo que teria uma explicação, sei lá, de algo muito fundamental. Por quê? Porque a gente, principalmente nessa idade, entre os 20, entre os 18 até aos 30, 35 anos, não praticamente até os 30, aos 35, acho entre os 20, entre os 18 até praticamente os 30, a gente possui um nível de testosterona muito, mas muito alta. E a gente precisamos quê? A gente precisamos cuidar. Ou praticamente a gente precisamos distribuir ou gerenciar. Precisamos gerenciar da melhor forma possível. Por quê? Porque se a gente não gerenciar os nossos níveis de testosterona, praticamente acabam nos destruindo. E justamente por isso que a maioria das pessoas acabam se perdendo
nessa idade, entre os 18 aos 30 anos. Por quê? Porque não consegue gerenciar o seu nível de testosterona. E a melhor forma de você gerenciar isso é praticamente você dessexualizar o seu cérebro. É você ter uma direção a cumprir. E agora chegou o melhor momento do vídeo, é que eu vou conhecer mais um pouquinho você. Se você tiver uma dúvida, deixa aqui nos comentários e eu vou responder os 10 primeiros a comentarem em forma de mentoria. Inclusive, diga ali se você gostou desse formato de vídeo, de estar praticamente aqui no meio da mata e trocando uma ideia contigo. Estamos juntos e até o próximo vídeo.